Eu quero saudar a todos nesta noite com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos a Deus por mais esta grande oportunidade que Ele nos concede de, através deste meio de comunicação, transmitir ao teu coração a palavra de Deus, na certeza de que Deus tem uma mensagem para você esta noite. Nós estaremos falando a palavra de Deus sobre o tema, a frase mais linda da história. Eu quero convidar a você neste momento. Abra a tua Bíblia, livro de Lucas, capítulo de número 23, a partir do versículo de número 34. Nós estaremos lendo um texto da palavra de Deus e estaremos, pela graça do Senhor, vos ministrando a palavra do Senhor. Lucas capítulo 23, versículo 34, diz assim a palavra do Senhor. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando a ele, apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os nossos feitos, mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Diante deste texto da palavra do Senhor que nós lemos, eu quero falar-vos o que Deus colocou no meu coração para transmitir a você que me ouve através da Hipergospel. Aqui nós deparamos com este texto sobre a crucificação de Jesus. A Bíblia diz em 3 partes, 3 versículos da Bíblia, que diz assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 1, versículo 11 e versículo 12 diz assim: e ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Também Jesus disse no Evangelho de João, ainda no capítulo de número 6, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diante desses versículos da palavra de Deus que nós lemos, quando Jesus estava sendo crucificado, diante dos príncipes, diante de tantas pessoas que assistiam àquela cena, Jesus sendo crucificado, mas ele olhou para aquelas pessoas que zombavam dele, que diziam: se tu és o Cristo, o escolhido de Deus, desce da cruz, duvidando da pessoa do Senhor Jesus. Jesus, olhando para ele com compaixão,
com olhar de misericórdia, disse àquelas pessoas: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Tantas palavras foram ditas acerca de Jesus, tantas blasfêmias que aquele povo fez ao Senhor Jesus, mas ele estava ali com um coração perdoador, porque Deus, ele ama a humanidade. Deus, ele ama o homem caído no pecado, que muitas vezes não sabe o que diz, não sabe o que está falando. Mas Jesus, ele veio, como nós lemos nesta noite, buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Mas olhamos a cena para onde Jesus foi crucificado. A Bíblia diz que ele foi crucificado diante de 2 malfeitores. E nós olhamos aqui que um dos malfeitores, juntamente com aquela multidão, ele também blasfemava de Jesus, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Duvidando da pessoa do Senhor Jesus, não acreditando em Deus. Aquele malfeitor ali, ele não atentou para a sua última chance de perdão, porque ali estava Jesus para perdoar o seu pecado, para salvar ele, para libertar a alma dele, não libertar o corpo físico, não tirar ele daquela cruz para dar uma vida sobre a terra ainda, mas para dar para ele a salvação da sua alma. Porque Jesus, ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ali estava o caminho diante daquele malfeitor, daquele homem que precisava de perdão, precisava se arrepender, mas ao contrário, ele blasfemava, ele duvidava do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor, porque é necessário crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quando o homem ou a mulher busca ao Senhor, busca pela salvação, ele vai encontrar a salvação em Cristo Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós notamos que ali estava diante daquele malfeitor, a salvação estava ali ao seu lado, mas ele não conseguia ver porque estava cego pela incredulidade, estava cego pela sua ira, estava cego pelo seu orgulho de não se arrepender, de não reconhecer que ele precisava do Senhor Jesus. Ali estava a vida diante daquele homem, porque Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 25, Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, como diz as Escrituras, ainda que esteja morto, viverá. Jesus estava ali para salvar a vida daquele homem, mas ao contrário, ele blasfemou do Senhor Jesus e perdeu a última chance de salvação da sua vida. Mas nós olhamos, ao outro lado estava outro malfeitor. E este sim, ele repreendeu o seu amigo dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Ele faz uma pergunta: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Olha, ele estava dizendo: você no último minutos da tua vida, ainda tu não temes a Deus. E ele responde e diz: olha, nós na verdade com justiça, porque nós recebemos o que os nossos feitos mereciam. Ele estava dizendo: nós estamos aqui porque levemos uma vida de crime, levemos uma vida distante de Deus. Toda a vida trilhamos um caminho errado, e agora nós estamos aqui porque os nossos feitos nos condenam. Nós estamos aqui com justiça por aquilo que nós fizemos. E ele olhou e disse: mas este aqui nenhum mal fez. Ele reconhece ali a inocência de Jesus, porque Jesus, ele foi inocente,
levando sobre os seus ombros os nossos pecados, levando sobre os seus ombros a nossa culpa, para dar para nós uma vida. E nós olhamos que esse homem, esse malfeitor, o segundo malfeitor, ele ouviu falar do perdão. Porque quando Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, então ele ouviu e ele se arrependeu. Ele está demonstrando aqui uma atitude de arrependimento pela vida que ele levou, pelos crimes que ele levou durante a sua vida. E a palavra de Deus nos diz no livro de Atos, capítulo 3, e o versículo 19, quando diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. É o tempo de reconhecimento, é o tempo de arrepender-se, de voltar talvez deste caminho errado que você está vivendo e reconhecer que você precisa do Senhor. E quando você se arrepender, os teus pecados serão apagados e vai vir sobre a sua vida os tempos de refrigério pela presença do Senhor Jesus. Também esse malfeitor, ele creu que ele precisava do Senhor Jesus. E a palavra de Deus nos diz ainda no livro de Romanos, capítulo de número 10, que diz assim: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz que todo aquele que nele crer não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor, e todos, rico para com todos aquele que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Este malfeitor, nos últimos minutos da sua vida, ele invocou o nome do Senhor. Ele acreditou que isto seria possível e ele reconheceu que ele precisava do Senhor. E nós vemos, amados ouvintes, que ele clamou pela misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é a bondade e a compaixão que Deus tem pelo ser humano caído, mergulhado no pecado, distante de Deus. Porque a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, ela é a causa de nós não sermos consumidos, porque ela não tem fim. Quem sabe você precisa se voltar para Deus, se voltar para o Senhor, como fez esse malfeitor no último minuto da sua vida. E ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Era um pedido de salvação, era um pedido para que o Senhor viesse lembrar daquilo que o Senhor tinha para a sua vida, de lembrar dele quando o Senhor Jesus entrasse no seu reino, porque ele reconheceu que ele precisava do Senhor. E nós vemos que ele recebe uma das frases mais lindas da história, quando o Senhor Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esta é a frase mais linda da história que um homem e uma mulher pode ouvir do Senhor Jesus, estando já no fim da sua vida, no fim da sua caminhada. Quem sabe você que me escuta nesta noite, quem sabe você precisa se arrepender e voltar para o Senhor, reconhecer que você precisa de Jesus para a salvação da tua alma. E reconhecer que sem Jesus você não vai encontrar o caminho da salvação. E o Senhor Jesus não estava ocupado demais para não ouvir aquele malfeitor. E nesta noite, Deus ele não está ocupado demais para não te ouvir. Se você clamar, se com tua boca confessares que o Senhor Jesus é Deus na tua vida, então você será salvo. Porque a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque hoje o nome do Senhor. Aceite a Jesus como teu único suficiente Salvador.
e Deus te dará uma nova casa lá no céu de luz, escreverá o seu nome no livro da vida, aleluia, e te dará a salvação de que você precisa. Este mundo não pode te salvar, mas Jesus, ele pode te salvar. E a Bíblia diz que todos aqueles que vierem ao Senhor, de maneira nenhuma Deus o lançará fora. Acredite hoje no que Deus tem para você, não é amanhã. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. É hoje que Deus quer salvar você. Não espere para o amanhã, porque o amanhã pode ser tarde demais. Há um ditado que diz que se nós não começarmos hoje, nós nunca chegaremos no amanhã. Hoje há uma porta aberta de salvação para a tua vida. É hoje que Jesus te chama e Ele quer te salvar. Como aquele malfeitor, nos últimos minutos da sua vida, alcançou a salvação da sua alma e foi ao paraíso do Senhor. Foi lá morar com Jesus, porque Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Dentre as frases que existe na literatura nacional e mundial, a frase mais linda que um homem e uma mulher pode ter na sua vida é este convite que o Senhor Jesus faz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas para isso você precisa crer. Você precisa acreditar que o Senhor Jesus é o Salvador da tua alma. Então aceite Ele e Deus entrará na tua casa. Deus mudará a tua vida. Tudo se tornará novo para você. Basta você aceitar a Jesus e crer que Ele é o Senhor da tua vida e confessar que Jesus é a salvação para a tua alma. E Deus estará entrando com a salvação na tua casa. Se você crer, o Senhor salvará a tua casa, salvará você e a tua casa. Mas creia nesta noite, aleluia, dê um passo de fé para o Senhor e Deus estará poderosamente, aleluia, abençoando a tua vida, e o teu lar será um novo lar, porque o Senhor entrará na tua vida, aleluia, e fará morada. E a Bíblia diz que quem crê em mim, disse Jesus, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estarei orando por você, aonde você está. Quer aceitar Jesus? Dobre o teu joelho aonde você está. Aleluia, confesse ao Senhor. Aleluia, e o Senhor estará salvando a tua alma. Eu quero orar por você esta noite. Senhor meu Deus, eu oro a Ti neste momento, por este ouvinte da Tua palavra, Senhor, que ouviu esta mensagem. Ó Deus, que a Tua graça, Senhor, aleluia, que a salvação possa entrar na vida desta pessoa, que a Tua salvação possa entrar neste lar, Senhor. Ó Deus, que os refrigérios, Senhor, pela Tua presença, Senhor, venha entrar nesta vida. Ó Deus, abençoa agora, Senhor, cada ouvinte, Senhor, deste meio de comunicação. Ó Deus querido, escreve o seu nome no livro da vida, e tudo que se acontecer, venha ser para a honra e glória do teu nome. Ó Pai, nós oramos e cremos em Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém.